Bom dia a todos e a todas, sou Sara B6, muitos já me conhecem, sou advogada, assessora e consultora jurídica do Partido dos Trabalhadores na Bahia e atualmente também com o meu escritório prestando assessoria e consultoria ao mandato do deputado Jacó, o qual agora neste momento o parabenizo juntamente com a sua equipe, a coordenação, o PT de todas as lutas, por este evento de muita importância, em decorrência do processo eleitoral que estamos já iniciando praticamente, neste clima de incertezas em todos os setores da sociedade, em decorrência do coronavírus, mas o tempo não para e com ele a responsabilidade de manter a nossa democracia, de manter a data das eleições, A Justiça Eleitoral está somando esforços para não ter o adiamento e muito menos a prorrogação dos mandatos, porque irá ferir de morte o nosso sistema republicano. E o que interessa para nós neste momento? Você pré-candidata, pré-candidato, a prefeito e a vereadora. Eu quero apenas pontuar duas questões simples, que parecem simples, mas que se não forem observadas agora, você poderá ter consequências desastrosas lá na frente. Você deve agora verificar como está a sua vida, com relação à emissão das certidões, de quitação eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, junto à Justiça Federal, subseção da Bahia. Tribunal de Justiça da Bahia deve acessar estes sites para emitir as certidões e ver se está tudo ok com você com relação às certidões criminais. No eleitoral, você não vai precisar demonstrar lá no registro da candidatura. Contudo, é bom você verificar se você está com a filiação garantida, o domicílio eleitoral, a quitação eleitoral e a questão de crimes eleitorais. Digamos que você não tenha pago uma multa por não ter votado numa eleição, em outras eleições passadas. Então, a certidão de quitação eleitoral não vai ser extraída agora. Então, você tem que fazer o quê? Com a suspensão dos atendimentos presenciais por todos os tribunais, deve acionar os sites destes tribunais, no caso do TRE da Bahia, verificar o e-mail da sua zona, para passar um e-mail solicitando, dando seu número de título, seu nome, que não saiu a quitação, e aí a servidora ou o servidor vai verificar o que houve para dizer, olha, você não pagou a multa tal, vai ter que preencher a GRU, e aí você vai restabelecer a sua quitação eleitoral. Nos outros tribunais da mesma forma, Então ele deve estar também dando os canais de comunicação por conta da suspensão do atendimento presencial. Gostaria também de colocar uma questão de suma importância, diz respeito à propaganda eleitoral antecipada. O que configura e o que não configura. Basicamente, a legislação assim prevê e os tribunais assim têm entendido. Configura a propaganda eleitoral antecipada o pedido explícito do voto ou frases que induzam ao pedido do voto. Então, vou dar um exemplo claro aqui do tribunal, uma decisão do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, que condenou um certo candidato porque colocou o termo "tamo junto". E aí o advogado ou a advogada recorreu para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E o tribunal reformou essa decisão, porque ele entendeu que no contexto o "tamo junto" não configurou a propaganda eleitoral antecipada. E reformou a decisão do TRE do Rio de Janeiro. Mas vocês têm que ver a questão conjuntural de toda a propaganda, para não incidir no pedido de voto. Não sejam afoitos. Por quê? Porque tem muitas condutas que você pode fazer e que não configura propaganda eleitoral antecipada. Exemplos.
A participação de filiado a partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas, debates no rádio ou na televisão e na internet, inclusive com exposições de plataforma e projetos políticos. Então vamos abusar desse mecanismo previsto na legislação e que não configura a propaganda eleitoral antecipada. E aí eu trago um exemplo de uma consulta que recebi agora recentemente. Demorei aqui. Nosso projeto no esporte é a formação de um núcleo para organizar e montar estratégias para o futebol, ciclismo e capoeira. Fulano de tal, pré-candidato a vereador. Ele pode fazer isso, você pode fazer, não é? Fazer cards, né? Fazer recados, folhetos informativos dizendo quais são as suas propostas, pode e deve, não é? É claro que agora, nesse período, o contato pessoal tá vedado, mas você tem que buscar mecanismo que possa divulgar suas ideias, não é? Seu programa, o que é que você pretende com sua cidade, sem pedir o voto. E aí não vai configurar, não é? Dizer das suas qualidades pessoais também, seu comprometimento, dizer, não é? O seu histórico na sua comunidade, né? Quais foram as defesas que você já fez anteriormente, né? Sempre relacionado a questões políticas. Também não configura propaganda eleitoral antecipada. Divulgar ações políticas e desenvolvidas das que pretende desenvolver. Nós também já colocamos sobre isso. Os PGPs estão suspensos, né? Os programas de governo participativos, que muito costumamos fazer. Mas você também tem que procurar mecanismos virtuais para tentar dialogar, verificar as diversas áreas, né, de atuação, para que essas pessoas possam lhe dar sugestões sobre o seu programa de governo. E você também já tem que estar pensando nele, porque o prazo é muito curto, né, quando começa, assim que nós fazemos as convenções, logo em seguida também aí já vamos ter os registros das candidaturas e não há tempo. Então, os pré-candidatos a prefeito e a prefeita já devem estar elaborando os seus programas de governo, né? Igualmente, as prévias partidárias devem ocorrer de forma virtual, em que consulte, né? Nós já sabemos que as convenções do nosso partido, elas homologam os encontros. Então, onde houver dissidência, onde houver, não é, disputa entre 1 ou 2 ou 3 candidatos, devem proceder também a observar as regras do Partido dos Trabalhadores, que também já está disponíveis. Uma outra questão também de suma importância é sobre a criminalização da divulgação por falsas notícias, as chamadas fake news, né? Então, o Código Eleitoral foi alterado recentemente, né? Dizendo que responderá pelo crime por 8, não é, quem divulgar falsa notícia para fins eleitorais, de 8 a 2 anos, não é, e multa. Então, todo o aparato da Polícia Federal, da Justiça Eleitoral e também do Ministério Público, não é, diante do que aconteceu nas eleições passadas, que foi um grande divisor de águas com a divulgação de falsas notícias dos candidatos, do nosso candidato do PT, né? Nesta eleição se espera que exista mecanismo para coibir, né, e caçar as candidaturas pela divulgação de notícias falsas. Então, todo cuidado é pouco, né? E assim que você tomar conhecimento de alguma, né, notícia falsa a seu respeito, você deve proceder logo à denúncia, né? Procurar o seu assessor ou assessora jurídica para promover, né, a investigação por essa divulgação, né? Ainda mais com, né, com as redes sociais, diante do afastamento social, é como vai se dar o processo eleitoral. E quem não tem projeto costuma utilizar desse expediente, né? Que não é o caso nosso. Com relação ao afastamento,
permanecem os mesmos prazos, não é? Os principais casos de afastamento para concorrer à desincompatibilização do serviço público, de entidades que exercem contato, né, que tem algum vínculo com o poder público, não é? Então, são de 3 meses, tanto para vereador ou vereadora, não é? Você deve se afastar no prazo de 3 meses, julho, agosto e setembro, 3 meses antes do pleito. Você deve fazer um comunicado, passar o e-mail e guardar, né, essa comunicação juntamente com a resposta do seu superior hierárquico, no caso dos servidores, né, dos servidores públicos. Você deve proceder assim, né? Pode fazer antes? Claro que pode, você já tem certeza, né? Não precisa deixar para o último dia, para o dia 4, né? 4 de julho. Você não precisa deixar para o último dia. E o sindicalista, 4 meses antes do pleito. O prazo também é comum, né? Então você que é diretor sindical, pode mandar também já um comunicado, né, dizendo que vai concorrer ao próximo pleito. É uma comunicação, não é requerimento, né? Você não está pedindo, você apenas está comunicando, né? Então, 4 de junho, julho, agosto, setembro, né? Que é 4 de outubro. Então, 4 de junho são os sindicalistas também, pode pedir, pode comunicar afastamento e pede também que ele responda, porque você vai anexar ao pedido de registro de candidatura essa documentação. No mais, quero desejar saúde para todos, né? Um forte abraço e nos próximos dias estaremos encaminhando um manual, né, digital com essas observações, com mais exemplos, também sobre propaganda eleitoral, né, como é possível, todos os casos de propaganda eleitoral, adequando as novas medidas pelo tribunal, que deve ser aí em breve, também sobre prestações de contas, que também é todo eletrônico. Um forte abraço. Obrigada. Então, a gente acabou de ouvir a doutora Sara. A fala dela está bastante afinada com a de doutor Edísio. E o que eles dizem? Que, até então, as eleições vão acontecer em 2020. Tudo que o TSE tem dito até agora é que pode ser que, por conta da pandemia, aconteça em novembro ou em dezembro, mas até então, o trabalho que está sendo feito é para que ocorra este ano. Ela até diz uma frase que eu achei bastante forte, né? Que prorrogar os mandatos seria ferir de morte o nosso sistema republicano. E o que ela pontua de importante para os pré-candidatos a vereador ou vereadora? Que entre no site do TRE e façam a quitação das certidões de justiça, certidões de quitação junto à Justiça Eleitoral e Justiça Federal. Ver se está tudo ok em relação ao domicílio eleitoral, à filiação partidária, se está tudo garantido. E também se não existe algum risco de crime, né, eleitoral a essa altura do campeonato. Outra coisa que ela também fala, que é importante, que não pode fazer ainda propaganda nesse momento. Está proibido. Pedir voto, nem pensar. Fake news. Ninguém aqui vai fazer fake news. Mas se por acaso for vítima disso, você pode recorrer à justiça. O que mais aqui que ela fala de importante? Prazo de afastamento para vereador, 3 meses. Para sindicalista, 4 meses. E também deixa uma notícia boa, né? Que vai ser feito um manual digital. Em breve vai ser encaminhado para todos vocês. E depois dessa fala de doutora Sara, vamos ouvir o nosso amigo Roque Peixoto, grande ativista da CONEM, músico, com um número aí que a gente ainda não sabe o que é, mas vem surpresa, boa. Bom dia, galera. Eu sou o Roque Peixoto. Estamos aqui falando desde Salvador para o seminário do PT de Todas as Lutas, a estratégia política para o processo eleitoral de 2020. E vai ser um dia que a galera vai fazer muito bate-papo, trocar muita ideia sobre legislação eleitoral, sobre comunicação, sobre legislação eleitoral. Vamos nessa, vamos tocar o barco. Eu vou dar minha contribuição aqui a partir da altura. Simbora.
acabou chorar e ficou tudo lindo. De manhã cedinho, tudo kkk na fé, o bubu lindo, o bubu lindo, o bubu lindo, o bubu lindo, o bubu lindo. Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, pegou meu coração e sentou na minha mão. Talvez pelo buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, pegou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar e faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelha, abelhinha, escondido faz bonito, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel, faz um zoom e mel. Linda de lambuja tem um carneirinho presente na boca, acordando toda a gente de repente mexe suavemente. Linda de lambuja tem um carneirinho presente na boca, acordando toda a gente tão suavemente, que suavemente. Abelha, carneirinho, acabou chorar e acabou no meio do mundo. Respirei o fundo, fosse tudo pra escanteio. Vi o sapo na lagoa, entre nessa que é boa, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom e pronto, fiz um zoom. Puxa, Roque, você agora nos emocionou com essa homenagem a Moraes Moreira, que nos deixou tão cedo, esse mago dos carnavais, nosso mestre do carnaval baiano. Acabou chorar, uma música tão emblemática de uma época e que vai ficar para sempre nos nossos corações. Bom, o seminário está quase chegando ao fim, só que antes a gente vai ter uma super palestra agora com Alfredo Tavares, que é um publicitário, dono de agência, fez várias campanhas políticas e vai falar sobre a batalha da comunicação nas eleições 2020. Ele tem muito que nos recomendar e nos contar sobre as experiências dele. Bora ouvi-lo? Bom dia, é com prazer que eu estou aqui participando, fui convidado para participar desse debate, desse seminário, com os companheiros do PT de todas as lutas. Fui convidado para falar sobre a questão das eleições municipais. Mas, evidentemente, já entrando no assunto, que acredito que as eleições municipais desse ano não serão iguais a nenhum tipo de eleição que a gente teve a experiência de participar. Portanto, evidentemente, tem muita coisa ainda que não se tem resposta,
tem muita coisa ainda que não se tem como saber como acontecerão as eleições, como é que o povo estará se comportando, como é que vamos acabar esse coronavírus, como é que a gente vai estar quando essa onda mais intensa de risco sobre a vida, sobre a população for passar, não é? E essa questão do coronavírus, com certeza, ela interfere desde já, né? Porque esse momento agora que a gente está vivendo já teria que ser o momento da pré-campanha eleitoral, do esquentamento da campanha eleitoral, não é? E isso tem sido feito de forma muito complicada, as pessoas não estão saindo na rua, as pessoas estão com medo, o tema do debate, o tema que as pessoas estão interessadas em conversar, não é a questão das eleições, não é a questão da política, né? Então isso coloca desafios importantes para a disputa em curso, não é? Só para vocês terem ideia, essa questão do coronavírus, quase todos os monitoramentos feitos que eu já tive acesso na parte de internet, o grande debate é a questão da saúde, a questão das dificuldades do ficar em casa, a questão das dificuldades da sobrevivência, essa polêmica criada sobretudo pela direita bolsonarista, né, de defesa da vida versus a questão da economia e do emprego, e é esse conjunto de coisas, esse debate que está em curso. Então, participar hoje do debate que está colocado no país não tem outra opção senão a questão de entrar no debate acerca do coronavírus, né? E a partir daí se diferenciar em relação às mais diversas propostas e entendimento que isso está relacionado. Eu digo isso porque essa questão do coronavírus, ela revela, primeiro, a questão da importância do Sistema Único de Saúde, revela aqui na Bahia a importância de ter um governo comprometido com a necessidade do povo, comprometido com aqueles que mais precisam, comprometido com a defesa da vida, né? Então, de um outro lado, tem uma outra tese de que é melhor a economia funcionar em detrimento se muita gente vai morrer ou não, pouco importa, né? Evidentemente que a questão da defesa da sobrevivência, a questão da defesa do emprego, a questão da defesa das condições de vida das pessoas com mais dificuldades, nós não podemos esquecer, a esquerda não pode esquecer, não é? Sobretudo porque tem a discussão também de como será o seu município depois que o coronavírus passar. Que tipo de liderança é necessária para reconstruir o município? Que tipo de liderança é confiável para dirigir o município? O que é que as posturas em relação à defesa da vida demonstraram no determinado lugar? Quem são os mais comprometidos, os menos comprometidos? Quais são as forças políticas que de fato se importam com a vida do povo? Esse é um debate, não é, que ela já começou e faz parte do debate eleitoral. Essa história do coronavírus e como cada ente de poder, cada partido, cada prefeito, cada governo, o presidente, essas coisas todas que representam um poder, se posicionaram nesse momento de grande dificuldade, com certeza vai interferir no imaginário da população de, puxa, quem é que eu vou escolher, na verdade, para me representar em momentos de grande dificuldade, não é? Quem será capaz de reconstruir a economia e os rumos do nosso município, ou do nosso estado, ou do nosso país, no rumo do respeito aos interesses populares, no rumo do respeito ao povo, não é?
Esse é um debate que acredito que nós não podemos nos furtar de travar. Mas a questão também, que eu gostaria também de salientar, é que além de travar, né, esse debate, e aqui na Bahia a gente tem como se diferenciar, porque está muito clara a posição de aprovação do nosso governo. Então, portanto, se ligar à imagem do governo estadual e as suas posturas relativas à defesa do povo baiano na epidemia do coronavírus é uma coisa fundamental para os candidatos do nosso campo, né? Evidentemente. Mas também eu gostaria de salientar de que essa questão da sobrevivência versus defesa da vida, ela na verdade é uma falsa polêmica, né? Porque acho que nós temos que ter também uma posição em relação à questão da sobrevivência, em relação à questão da defesa do emprego, deixando claro que não há uma contradição entre a defesa da vida e a defesa do emprego, até porque se a vida não for defendida, não for preservada, não adianta a questão do emprego, não adianta a questão da economia. Vai ter economia para quem se uma cidade é dizimada? Então, esse é um falso debate. Agora, ao mesmo tempo, acho que as forças também de esquerda precisam encontrar formas de organizar a solidariedade para os que mais precisam. Então, uma prefeitura dirigida pelo PT, uma cidade onde tem uma militância organizada, não vejo nada demais, muito pelo contrário, acho que vejo com muito bons olhos que a gente se engaje em iniciativas populares junto com a sociedade civil organizada, em prol da organização de solidariedade aos que mais precisam. Esse também é um componente, na minha opinião, de diferenciação de postura. Mas a questão também é responder como fazer tudo isso, né? Como travar o debate político, como entrar nessa discussão, se não pode ir para a rua, se não pode ter panfleto, não é? Muitas vezes não tem, os que têm acesso aos meios de comunicação devem usar para isso, mas é difícil, não é, o acesso aos meios de comunicação tradicionais. Eu estou falando isso porque nesse momento de coronavírus em que a própria economia, as próprias empresas, né, muitas delas têm se organizado num esquema de funcionamento de home office, funcionamento com base em soluções de tecnologia na internet para continuar funcionando, a política também tem que encontrar cada vez mais a forma de intervir usando a tecnologia, usando a internet. Não tem como. A batalha eleitoral cada vez mais, se já foi isso, teve uma importância grande na eleição passada, acredito que nesse momento agora a questão digital é fundamental. O debate que antes se travava no botequim, na esquina, no joguinho dominó, na escola, né? Enfim, nos ambientes de convívio social, está se travando na internet, porque não acredito que até a gente consiga ter, por exemplo, vacina, poder ter um remédio seguro de cura, o convívio social não será o mesmo. Vai ter, tudo bem que retoma, mas retoma em condições ainda de extrema dificuldade. Então eu acho que a militância do PT precisa se organizar, precisa se preparar para ter uma intervenção forte, robusta no ambiente digital. Significa que a gente precisa organizar o nosso exército na internet. Não é? Aproveitar inclusive esse período agora para ir testando formas, para ir se aprimorando, para ir aprendendo, usar os mecanismos de redes sociais, dos ambientes digitais,
para poder travar a batalha política, até porque não tem outro jeito, não é? Por exemplo, um candidato hoje, né, ou quem quer ser candidato a prefeito, ser candidato a vereador, precisa ter uma organização mínima nas redes sociais. Precisa estar com o seu Facebook organizado, com o seu Instagram organizado, com o seu Twitter organizado e com os seus grupos de WhatsApp organizados. Eu aqui queria fazer, inclusive, um destaque para essa questão do WhatsApp. Depois eu falo dessa questão do Facebook. O WhatsApp, ele tem se transformado numa ferramenta poderosíssima. Pelo WhatsApp você divulga vídeo, você divulga card, você divulga texto, você divulga alerta, você rebate notícia falsa. É um verdadeiro universo em que as pessoas cada vez mais têm utilizado o WhatsApp como não só meio de comunicação, como meio de informação, meio de debate, enfim, é um ambiente que você, candidato a prefeito ou a vereador, precisa ter uma intervenção muito forte. E eu digo isso pelo seguinte, é importante notar que as pessoas se organizam num debate, sobretudo na internet, pelos temas de interesse próprio. Então você vai ter numa cidade o pessoal que se interessa por esporte, o cara que se interessa por saúde, por tecnologia, por diversão, por saúde, por lazer e tal. É preciso que vocês tenham claro de que é importante participar e ajudar a organizar os diversos grupos por os mais diversos temas, não é? Antigamente que a gente tinha o grupo de militantes nos bairros, ou o grupo de militantes no sindicato, ou na associação rural, a gente vai ter que organizar, vocês vão ter que organizar, vão ter que travar a batalha por organizar os grupos de WhatsApp por temas, por categorias, por local de moradia e organizar essa rede que possa fazer um processo de intervenção rápida, organizada, centralizada e com conteúdo programado na batalha eleitoral e agora na pré-campanha. Não é? Isso eu acho fundamental. A questão do Facebook, não é? Bom, falando ainda do WhatsApp, o que acontece? Hoje, na campanha eleitoral, foi proibido na eleição passada a contratação de impulsionamento, né, de contratação de divulgação de mídia via Zap. Mas agora, no período de pré-campanha, não é. Então, quem tiver recurso, né, ou conseguir recurso, além de formar os grupos de forma orgânica, pode também fazer disparos de WhatsApp, compra de disparo de WhatsApp, que é muito eficiente, não é? No caso do Facebook, o que acontece? A própria empresa, né, tanto o Facebook como o Instagram, né, se você não impulsiona, você acaba falando só para os seus. Né? A possibilidade de você falar para além dos que você já conhece, além dos seus, é você ter um investimento mínimo, pode ser R$500, pode ser R$100 por mês, por semana, enfim. Mas tem que ter um investimento na compra de mídia no Facebook a fim de que possa se falar para um ambiente além do ambiente já conhecido e ganhar relevância, ganhar repercussão. Agora, para ganhar relevância e ganhar repercussão, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, é preciso a gente ter claro o seguinte: quando a gente fala que a batalha digital, a batalha do debate digital é o grande desafio do momento, isso, no ponto de vista da comunicação, ela tem uma interferência grande. Porque vejam vocês, diferente de uma campanha de rádio, diferente de uma campanha de TV, em que você fala o que você acha importante de falar e sem um processo de interação, no caso do ambiente digital,
as pessoas estão dispostas a conversar sobre temas do interesse dela. Quem quer conversar, quem quer intervir no ambiente digital tem que estar preparado também para ouvir, para interagir, para tratar de conteúdos relevantes para os grupos em que você queira tratar. Não basta apenas os assuntos que a gente acha que são importantes de serem tratados. É importante entender, compreender, descobrir quais são os assuntos em cada cidade, em cada local, que as pessoas estão interessadas em conversar. Não adianta você chegar numa sala de conversa em que todo mundo está falando sobre futebol e você vai querer falar sobre novela, ninguém vai querer falar com você, você é expulso da sala. Então, essa noção é a noção que a gente tem que ter claro. Evidentemente que hoje existem inúmeras ferramentas em que a gente pode e consegue monitorar os temas mais relevantes, os assuntos mais relevantes, as pessoas que têm influência maior ou menor no ambiente digital. As ferramentas de monitoramento, elas variam de valor, né? Tem umas mais acessíveis, umas menos acessíveis, umas mais robustas, enfim, tem preço para tudo que é lado. Mas o pior é não ter nenhum. Então, é evidente que se tem um maior recurso, ter uma ferramenta melhor, mas é melhor você ter alguma ferramenta do que não ter ferramenta nenhuma, porque é fundamental, na minha opinião, a gente compreender, e para isso precisa monitorar o ambiente digital, né? Aí tem que montar uma equipezinha mínima de um analista, uma pessoa para fazer a arte e uma pessoa para fazer a análise do monitoramento, que é a partir do monitoramento que a gente pode ajustar o discurso, ajustar a fala, né? Ter mais um discurso certeiro em questão do processo eleitoral, não é? É preciso entender que você veja quanto é importante no monitoramento, porque, na minha opinião, o grande debate hoje, né, agora na pré-campanha, com o ambiente da situação do coronavírus e depois na campanha eleitoral, o grande ambiente de debate será travado na internet. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E precisa se organizar, porque é uma coisa que precisa ter planejamento, é preciso ter instrumento, é preciso ter uma equipe mínima, é preciso ter um discurso estruturado. Eu digo assim, esse é um discurso estruturado, tem outra coisa que eu queria falar. Porque às vezes numa campanha eleitoral a gente acha que, sobretudo os candidatos a prefeito, acham que tem que ter propostas sobre todos os problemas da cidade, como se fossem resolver todos os problemas da cidade. No geral não é assim, não é assim que funciona. No geral são 2, 3 temas, 4 temas no máximo que mobilizam o voto na campanha eleitoral. E é preciso entender e descobrir quais são esses temas, não é? Quem puder fazer pesquisa, for candidato a prefeito, e puder fazer uma pesquisa, não para definir agora quem está na frente, quem está atrás, mas sobretudo para entender os temas que são relevantes e os temas que movimentam o voto em cada cidade, não é? Outra questão também que eu acho que é importante a gente falar, sobretudo agora nesse momento de campanha eleitoral, em que a gente tem inclusive um governador que é um cabo eleitoral importante, né? E a gente deve se aproveitar disso, naturalmente, nos rende voto os nossos candidatos, evidentemente, mas a gente não pode pensar que o apoio do governador, que a aprovação do governador é uma condição, vamos dizer assim, que já decisiva no processo eleitoral. Importante mas as questões eleitorais nas eleições municipais, no geral, são definidas por assuntos municipais, sobretudo as eleições que não são eleições de capitais. Eu vou lembrar algumas coisas para vocês. Eu, por exemplo, já dirigi uma campanha de Zé Neto e Feira de Santana. Nessa época o Lula estava em altíssima rotação, estava bombando no país inteiro, bombando em Feira de Santana, e a gente pegou,
não é? E usou, botou Lula na televisão, em feira tem campanha para a TV, essa coisa toda. A gente a alteração que teve foi muito pouca. Por quê? Porque as pessoas, não, em Lula, nós estamos com Lula, mas nós estamos também com o Zé Ronaldo. Quer dizer, a questão do apoio nacional, ela é importante, mas ela não define a questão eleitoral, não define o voto municipal. O voto municipal é mobilizado por questões municipais, são mobilizados por questões da vida do dia a dia na cidade, do dia a dia da sua vida na cidade. As pessoas querem saber como é que vai ser a vida na cidade, no bairro, os seus problemas do bairro, os seus problemas na cidade, o que dói no calo, não é? Então, eu estou levantando isso porque acho que a gente tem que explorar, lógico, a questão do governo do Estado a nosso favor, a questão do nosso posicionamento em relação à questão nacional, em relação ao próprio Bolsonaro, reafirmar a nossa condição de oposição ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, até porque na Bahia o Bolsonaro não tem esse apoio todo, é muito menor do que os 20, 30% que ele tem nacionalmente, mas não serão essas questões que irão definir as eleições, não é? Nem para prefeito, nem para vereador, não é? A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, já um pouco nessa linha, é que numa eleição municipal, no geral, a gente tem dois campos, né? E dois campos em disputa. Você tem o campo do prefeito, do caso do cidadão lá, que está sentado na cadeira com a caneta na mão, e você tem o campo da oposição. Nesse campo de oposição, você tem diversas possibilidades. O importante é entender, primeiro, qual campo cuja tendência maior de vitória está posta. Depois, entender como é que os nossos candidatos estão inseridos, porque às vezes só por você ser do PT não significa necessariamente que você vai estar sendo percebido na eleição, na cidade, digo, como o melhor ou melhor representante do campo da oposição. Para que você seja compreendido e aceito e visto como o melhor representante da oposição, você tem que ser o cidadão que carrega as bandeiras que definem o campo da oposição, ou seja, aqueles que não votam no prefeito, não votam no prefeito por quê? Ah, não, porque o prefeito não cuida disso, porque o prefeito não cuida daquilo. Então, essas são as bandeiras que definem os candidatos da oposição. E, no geral, são 3, 4 no processo de campanha eleitoral, não é? Por fim, eu queria também falar um pouco da questão das eleições proporcionais, né? Eleições proporcionais, elas são diferentes das eleições para o candidato a prefeito, não é? Enquanto o prefeito ele tem que ter a maioria da cidade, os candidatos a vereador precisam ter votação proporcional em determinados nichos da cidade, não é? E isso daí, às vezes, a maioria das vezes, é suficiente para que se consiga eleição, não é? Então, eu digo isso pelo seguinte, porque um candidato a vereador, ele precisa ter claro qual é a sua área de atuação, qual é o seu nicho principal. No geral, as campanhas que são muito genéricas de candidatos a proporcional, seja deputado, seja vereador, no geral, acabam não dando certo, não é? E a gente precisa ter claro também que nas eleições municipais o que polariza é o voto do prefeito. Então, portanto, é importante, eu sempre digo isso, é importante que o candidato a vereador saiba colar a sua imagem no seu candidato a prefeito. Às vezes a tentação de tratar com dois lados, não é? Ela, no geral, não acaba em bom lugar. Eu lembro, inclusive, o seguinte,
a experiência que a gente teve na direção da campanha, da última campanha para o Senado, né? Nós fizemos a campanha de Wagner e fizemos a campanha do Ângelo Coronel. Existia uma polêmica inicialmente, era se, não, o Ângelo Coronel não queria fazer uma campanha conjunta, tinha resistência, né? Porque ele achava que ele trafegava bem nos dois lados, né? Então ele tinha voto na esquerda, mas ele também tinha voto na direita. Ele dizia, não, eu sou um candidato redondo. Aí eu lembro que eu cheguei para ele e falei, olha, o Ângelo, vou lhe dizer uma coisa, ou você deixa eu dar uma sapecada de vermelho em você, para que você entre na festa dos vermelhos, que é a festa majoritária na Bahia hoje, no momento, com base, quer dizer, na aprovação do governador, naquela história que hoje permanece alta, ou você vai ficar de um lado do outro, você não vai nem ganhar a confiança do lado da direita, e vai perder a possibilidade dos votos da esquerda, o que vai redundar na sua derrota. A partir desse processo de muita conversa com ele, ele topou fazer um programa conjunto, topou gravar com o fundo de Lula atrás, topou eu envermelhar ele um pouco, topou ele o quê? Em última análise, a ingressar no campo, na época o campo vencedor, mas era o campo da esquerda. Essa história de trafegar em dois campos, achando que vai ter voto de um lado, vai ter voto do outro, no geral, não acaba bem. Porque na hora H que o cidadão vai votar, diz, não, tudo bem, Ângelo é legal, mas eu vou votar com o pessoal do meu lado, eu não vou votar com ele. Não é? Então, eu estou dando esse exemplo para a gente ter claro a importância também de ter uma demarcação de campo. Óbvio que a gente tem que respeitar o grau de consciência, respeitar as nuances da política local, essa coisa toda, mas fazer eleição significa também construção de imagem, marcação de campo, afirmação de personalidade política. Porque às vezes você nem ganha a eleição, mas constrói um futuro, constrói uma trajetória política, né, que vai render frutos na frente. Mas também para a questão do voto é fundamental, né? Fundamental. E hoje o campo da esquerda na Bahia, ela é ainda bastante majoritária. Então, companheiros, eu acho, né, que, como eu falei no início da nossa conversa, não há fórmula pronta, né? Não há, nesse momento que a gente está vivendo, a gente não consegue identificar como é que a gente vai atravessar e como é que nós vamos estar quando tudo isso passar, né? Portanto, não há fórmula pronta para a comunicação, para a batalha, para essa coisa toda. É importante ir medindo a temperatura, se organizando para travar a batalha digital e já travar agora a batalha política com base no assunto que está rolando, com base nas diferenças que estão acontecendo, com base nas questões que nos diferenciam a esquerda do outro campo, que diferenciam o governador da Bahia, diferenciam o campo político dirigido pelo PT da Bahia em relação às outras alternativas de poder no nosso país. E espero que tenha podido contribuir de alguma forma para a compreensão, para a intervenção de vocês. É evidente que seria muito melhor se a gente estivesse numa circunstância em que eu acabasse de falar e vocês pudessem fazer as perguntas e eu pudesse responder, mas infelizmente estamos nessa onda de quarentena. E aí, boa sorte para vocês, espero ter contribuído. Um grande abraço em todos e podem contar comigo. Alfredo, gostei muito da sua exposição, serena, tranquila, não trouxe receita de bolo, fórmula pronta, né?
mostrou a diferença que vai fazer essa questão do coronavírus nas próximas eleições. Aliás, já está fazendo, né? Afinal, estamos em pré-campanha e corpo a corpo zero, e tudo está sendo travado no ambiente digital. Para quem ainda não acordou para a importância disso, está mais do que na hora de acordar. Preciso estar no WhatsApp, ter Facebook, ter Instagram, ter planejamento, organização, contratar pessoas profissionais para isso, não achar que o primo, que o afilhado é que vai poder dar conta, né, disso. Que mais? Deu recado, né, para candidatos a vereador, vereadora, que é importante você ter os seus cabos eleitorais. Acho que no final das contas as eleições vão se definir ali mesmo, né, no território local, com as suas realidades, com as suas dificuldades. Que mais também que eu anotei aqui, que eu achei importante? Você falou, né, que mesmo que não se ganhe essa eleição, é importante a demarcação de campo e de construção de uma imagem para o futuro. Achei isso muito legal que você falou, né? E o que diferencia o PT de outras alternativas políticas? Saber pautar isso no discurso também faz muito a diferença de cada candidato ou candidata. Enfim, vamos agora, já estamos quase chegando no final. Quem vai falar é Luiz Henrique, secretário de Juventude do PT, e Sema Mozil, essa mulher de luta, representante do movimento, dirigente, né, do movimento do Sem Teto de Salvador e vice-presidenta do PT municipal. Sejam bem-vindos, queridos, e logo depois a gente vai ter uma apresentação de Zidane, que é da representante lá da galera do hip hop de Lauro de Freitas. Bom dia, eu sou Luiz Henrique, da direção da Juventude do PT da Bahia e da coordenação do Movimento Representa. Gostaria de agradecer a você que nos assistiu e participou do nosso seminário de Tática e Estratégia Política para as eleições de 2020. Gostaria também de agradecer a todos os nossos convidados. Agradecer a Petra Peron, nossa drag queen maravilhosa, pré-candidata a vereadora em Salvador pela bancada de Todas as Lutas. Agradecer a Gutierrez Gaspar, vice-presidente do PT da Bahia, a Tami Messias e Jeane dos Anjos, dirigentes da executiva do PT da Bahia. Agradecer a Tiago Soares, do Diretório Nacional e secretário de Combate ao Racismo do PT de São Paulo. Agradecer ao deputado estadual Jacó Lula da Silva, o Sebo nas Canelas. Agradecer a coordenadora executiva da CDA, Camila Batista. Agradecer a Yula Tsica, ex-deputado e atual superintendente da SUTRAG. Agradecer a Edísio Nunes e Saras Mercedes, nossa advogada e nosso advogado especialistas em direito eleitoral. Agradecer a nossa jornalista Simone Ribeiro e ao nosso publicitário Alfredo Tavares. Agradecer também a Sema Mozil, nossa vice-presidenta do PT de Salvador. E um agradecimento especial a nossas atrações culturais, Roque Peixoto, Cicinho de Assis, MC Zidane, do hip hop de Lauro de Freitas. Um grande abraço e siga a gente nas redes sociais, @PT de Todas as Lutas. Tamo junto nessa caminhada. Obrigada, Luísa. Obrigada a todas as pessoas que assistiram e participaram. Eu tenho certeza que esse seminário impulsionou as nossas lutas em busca de vitória nessas eleições de 2020. Nós, do coletivo PT de Todas as Lutas, que surgimos no último processo de eleições diretas do PED, em 19 estados brasileiros, com o objetivo declarado de ser uma síntese das lutas sociais, nós temos o objetivo de ser um instrumento de todos os sonhos de um mundo possível. Um instrumento que busque justiça social e econômica, um instrumento de todas as cores, que faça da nossa diversidade uma representação das forças que transformam e que movem o mundo. Estamos alinhados com a necessidade real e emergente da maioria e da pluralidade do povo brasileiro. Aqui em Salvador, o PT de Todas as Lutas estará apoiando a candidatura própria do PT na prefeitura, que será Denise Santiago, uma pré-candidata que tem a cara nossa, como diz o deputado Jacó, que tem origem como as nossas e que tem um legado de defesa de lutas sociais que abrangem nosso povo.
Nossa bancada de vereadores estará pronta para enfrentar essas eleições e, mais do que nunca, com todas as nossas forças venceremos as eleições de 2020, nos vendo e nos reconhecendo como prioridade nas estratégias de desenvolvimento e no centro dos debates democráticos da condução política. Agora eu quero chamar a galera do Hip Hop de Lauro de Freitas aqui da Bahia para animar a finalização desse seminário. Salve família! Aqui quem tá falando é Zidane, diretamente de Lauro de Freitas, certo? Satisfação total tá participando hoje do Seminário de Estratégias Políticas para 2020, certo? Agradecer muito aí o convite do PT de Todas as Lutas e ao deputado Jacó, tá no coração, tamo junto sempre, tamo lutando firme e forte, fora Bolsonaro, vem DJ Serra daquele jeito, vamos mostrar pra ele como é, a favela resiste, É o Zidane ou não é? Independente de Estamos sobrevivendo aí dia após dia, sonhando, acreditando com um mundo melhor, certo? Ser jovem favelado ainda é mais difícil. Cê quer normalidade estando no edifício. Quem vai ficar em casa e quem vai pro serviço? Quem nasceu pobre ou quem nasceu rico? Difícil é só tentar entender um presidente ser eleito e nem saber o que fazer, diminuindo a importância desse vírus, porque se tá matando bem mais, é melhor se precaver. Não esqueci, queria privatizar o SUS. Se tá difícil assim, imagina sem o SUS. Politicagem pra branco rico de olhos azuis. Coloca o nome de Deus, mas nem conhece Jesus. Acho ridículo quem chama de mito. Mito é mentira, pesquise isso. Campanha toda feita em cima de fake news. Parece essa pegadinha de 1º de abril. Antes fosse, se todas as balas fossem um doce, viver na favela era flores. Filho morre, mãe que sente as dores. Próxima notícia do seu jornalzinho da noite. Nós sobrevive, contrariando a estatística. Quem disse que não discute política foi manipulado pela crítica. Elegeu um homofóbico, racista e machista. Todos juntos somos fortes, não tem como nos parar. Eu nasci pra guerrear, juventude que vem pra mudar. Todos juntos somos fortes, não tem como nos parar. Eu nasci pra guerrear, juventude que vem pra mudar. Todos juntos somos fortes, não tem como nos parar. Eu nasci pra guerrear, juventude que vem pra mudar. Todos juntos somos fortes, não tem como nos parar. Eu nasci pra guerrear, juventude que vem pra mudar. DJ Serra nas quadradas. Nós sobreviver, ok? Agradecer aí o convite, JPT de Todas as Lutas.